A pandemia é definida como uma disseminação mundial de uma nova doença. Esse termo é usado quando uma epidemia acaba se tornando um surto e se espalha por diferentes continentes com a transmissão sustentada de pessoa para pessoa. O mundo já passou por diversas pandemias e hoje vamos ver as maiores pandemias do mundo. Varíola. A pandemia da varíola se deu no ano de 1617 a 1619. Porém, as primeiras evidências foram encontradas numa múmia, datadas no século III. Presume-se que o vírus tenha emergido de um reservatório animal após os primeiros assentamentos de agricultores, cerca de 10.000 anos antes de Cristo. Quando os aglomerados populacionais se tornaram grandes o suficiente para a disseminação da doença, foi assim que ela se espalhou. A doença se espalhou rapidamente de pessoa para pessoa através de gotículas de saliva que se espalham pelo ar, através de espirro, tosse, contato com a pele contaminada, produtos sanguíneos e até mesmo superfícies contaminadas. Os infectados apresentavam sintomas como dores nos músculos, erupções, bolhas, cicatrizes, manchas vermelhas, pequenas saliências, sarnas ou espinhas na pele, calafrios, febre. Também era comum dor de cabeça, lesão, pus e vômito. Quantidade de mortos ou infectados, matando de 25 a 30% das pessoas infectadas e não imunizadas. A doença era tão mortal que não se tem indícios de infectados que sobreviveram a ela. O vírus DNA do gênero da subfamília da família é um dos vírus mais resistentes, em particular aos agentes físicos. Cura. Não há um tratamento específico para a varíola. A terapia de suporte. Você se perguntou do porquê esse nome? A varíola é uma doença infecto-contagiosa, um dos maiores vírus que infecta os seres humanos, com cerca de 300 nanômetros de diâmetro, que é grande o suficiente para poder ser visto de um microscópio óptico. A peste bubônica. Segundo historiadores, a peste bubônica surgiu entre 1348 e 1350. Acreditam-se que ela teve origem na Ásia Central e foi levada por genoveses ao continente europeu. Como ela se espalhou tão rápido? Ela se espalhou tão rápido porque o povo europeu simplesmente não sabia como se prevenir de uma doença. As cidades eram sujas, sendo assim facilitando o contágio das pessoas, por exemplo, por urina de ratos. Como ela é transmitida? Ela é transmitida de um roedor para outro, por meio de pulgas, que mordem o roedor, que carregam a bactéria. O ser humano adquire essa bactéria quando eles são mordidos por pulgas. Nessa época era comum. Isso era comum na época por conta das cidades ruins e eles conviviam com os ratos o tempo todo. Alguns dos sintomas são febre alta, calafrios, dor de cabeça intensa, dores generalizadas, falta de apetite, náuseas, vômitos, confusão mental, olhos avermelhados, pulso rápido e irregular, pressão arterial baixa, e após 2 ou 3 dias aparece tumefação nos linfonodos superficiais. Quantidade de mortos. Não se tem dados de quantas pessoas foram infectadas pelo vírus e sobreviveram a ele. 1/3 da população europeia morreu. Medicina da época. Na época não se sabia do que se tratava, mas para se prevenir, os médicos usavam uma espécie de roupa que protegiam as narinas. Eu acho que vocês já devem ter visto essa imagem na internet. Dentro desses bicos haviam vinagres, águas de rosas. A roupa não permitia contato à bactéria conhecida como os lugares que foram mais afetados. A peste negra difundiu-se pela Europa. Em 1347, a doença chegou a Sicília. Em 1349, chegou em Genova e no norte da Itália, e a partir daí se espalhou por toda a Europa. Não se há cura ou tratamento dessa doença. Nos casos em que ocorre morte, se dá em 10 dias. A peste negra é chamada assim por conta das manchas negras que ela dá na pele da pessoa infectada. Gripe espanhola. Surgiu no século XX, de 1918 a 1920. Não se sabe o certo como ela surgiu, mas tem a teoria de que ela surgiu nos acampamentos dos Estados Unidos, nos campos militares. Como ela se espalhou tão rápido? A falta de higiene nos acampamentos médicos superlotados é responsável pelo alto índice de mortalidade. Ela pode ser transmitida através do contato, tosse e ar, devido aos sistemas sanitários. Os sintomas da gripe são dores musculares nas articulações, uma intensa dor na cabeça, insônia, febre acima de 38, cansaço excessivo, dificuldade para respirar, sensação de falta de ar, inflamação na laringe, pneumonia,
dor abdominal, aumento ou diminuição dos batimentos cardíacos, aumento na concentração de proteína na urina, quantidade de mortos e ou infectados. Há uma estimativa de 500 mil pessoas infectadas, cerca de um quarto da população mundial da época. Estima-se que o número de mortes seja entre 17 milhões e 50 milhões e possivelmente até 100 milhões de pessoas. O Brasil nessa situação. Os historiadores acreditam que essa gripe chegou ao Brasil em setembro de 1918, quando passageiros de um navio britânico desembarcaram no Brasil, nas seguintes cidades: Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Em dezembro de 1918, aqui no Brasil foi considerado um período pandêmico, por conta de 65% da população infectada. Só no Rio de Janeiro foram registrados mais de 14 mil óbitos da doença, enquanto em São Paulo, ao menos 2 mil morreram. Um tratamento se tornou particularmente popular quando a gripe espanhola atingiu o Brasil, que foi a ingestão de sal-aquino, um remédio então usado para o tratamento da malária. A gripe espanhola, também conhecida como gripe de 1918, foi uma vasta e mortal pandemia do vírus da influenza. A cura. A gripe espanhola não tem uma cura, mas ela desapareceu no final de 1919 e os princípios de 1920, não tendo sido registrado mais nenhum caso dessa doença desde aquela época. A gripe espanhola tem esse nome não porque ela surgiu na Espanha, mas porque a Espanha foi uma forte divulgadora da pandemia. Na época estava ocorrendo a Primeira Guerra Mundial e as grandes potências ocidentais censuravam a imprensa, fazendo que assim muitas pessoas não soubessem o que estava acontecendo nessa época. Até que a Espanha decidiu dar um basta em tudo isso e começou a publicar as coisas, revelando ao mundo o que realmente estava acontecendo. Cólera. A cólera surgiu em 1849 e 1854. Surgiu na Índia. As pessoas são infectadas quando ingerem frutos do mar ou até mesmo água contaminada. Alguns sintomas são diarreia, vômitos e câimbras musculares. Quantidade de mortos infectados. Infectados estima-se que foram de 13 mil pessoas, 590 mil mortes. O Brasil nessa situação não se sabe como veio parar no Brasil. No ano de 1986, a doença surgiu aqui. Infectou 35,6% da população pobre. E o risco de morte por cólera aqui no Brasil é 50% nas pessoas que eram infectadas. O nome do vírus é da mesma família do HIV. As áreas de maiores riscos foram a África e o Sudeste Asiático. O tratamento eficiente da cólera é fundamentada pela rápida hidratação dos pacientes. Por que a cólera tem este nome? Não se sabe o porquê deste nome, mas se sabe que quando a pessoa era infectada, ela ficava muito raivosa e irada. A gripe suína. A gripe suína é uma das pandemias mais recentes que se teve antes do Covid-19. Ela aconteceu em 2009. Surgiu os primeiros casos no México, transmitido pela mesma maneira de uma gripe comum, gotículas de saliva. Os sintomas da gripe suína são febre, tosse, dor de garganta, mal-estar, vômito, diarreia. Estudos científicos estimam-se que cerca de 11 a 24% da população global foi infectada e entre 700 milhões e 1,7 bilhões de pessoas morreram. No Brasil, as ações de combate do Brasil contra a influência do H1N1 de 2009, ficou conhecida como a gripe suína, revelam a importância das ações políticas que fortalecem a rede de pesquisa, desenvolvimento e produção de vacinas e o funcionamento do SUS. Tratamento. O H1N1 tem cura e seu tratamento pode ser feito por meio de medicamentos. Além disso, o contaminado deve evitar contato com outras pessoas e ingerir muito líquido, para assim evitar que a doença seja transmitida para outros indivíduos. A doença recebeu esse nome popular de gripe suína. Apontam, inicialmente, muitos genes da nova gripe eram muito semelhantes aos vírus que afetaram a porcos na América do Norte. Porém, segundo a OMS, a origem do vírus é desconhecida. Covid-19. Século XXI, 2019. Os primeiros casos da família do Covid-19, conhecida como SARS, foram identificados em meados da década de 1960, de acordo com o Ministério da Saúde. Porém, em 1º de dezembro de 2019, uma das mutações mais brutais do vírus se fez presente na China, na cidade de Wuhan. E a partir disso, foi se espalhando para outros países. Sintomas. Sintomas mais comuns: febre, tosse seca, cansaço. Sintomas menos comuns: dores, confortos, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato, erupções cutâneas na pele ou descoloração dos dedos nas mãos ou nos pés. Sintomas graves: dificuldade de respirar ou falta de ar,
dor ou pressão no peito, perda de fala ou movimento. A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra por contato próximo por meio de toque de aperto de mãos contaminadas, gotículas de saliva, espirros, tosses, catarros, objetos ou superfícies contaminadas como celulares, mesas, computadores e teclados. O Brasil desde sempre costuma seguir outros países, mas dessa vez as coisas mudaram. Frente à pandemia, pela decisão da OMS, o Brasil saiu na frente, visando a contenção do vírus. E não é só isso, mas melhorando a vida das pessoas que precisavam ficar de quarentena. O Brasil já tomou mais de 30 medidas, como por exemplo na administração pública, na justiça, nos portos, proteção civil, empresas, trabalhadores, lares, estabelecimentos, na educação e na saúde. O vírus é denominado SARS-CoV-2, que se apresenta num espectro cilíndrico, variando-se de infecções assintomáticas a quadros graves. Os lugares mais afetados. Primeiro, a China, onde surgiu o surto, em dezembro. Em seguida, a Europa e depois os Estados Unidos. Atualmente, os países e territórios que se dividem basicamente em 3 fases: o número de infectados em alta, pandemia estabilizada e os novos casos em quedas. Hoje, o segundo dados disponíveis de 160 localidades do mundo. O primeiro grupo tem 75 países e territórios, sendo a maioria do hemisfério sul, principalmente da região da América Latina, África e Oriente Médio. Segundo grupo, com 52, inclui lugares como Estados Unidos, que tem o maior número de mortes infectados, mas supera o primeiro pico de casos de Covid-19. E terceiro, 43, mas esse cenário muda todos os dias. Cura. Até o momento ainda não há vacinas ou medicamentos específicos para a Covid-19. Os tratamentos estão sendo investigados e serão testados por meio de estudos clínicos. Então, o que nos resta fazer é ficar de quarentena e se cuidar. Então, essas foram as maiores pandemias do mundo.